Boa noite a todos, queridos amigos, queridos irmãos. É com grande alegria que nos reencontramos nesta noite fraterna de terça-feira. E hoje nós vamos falar sobre o tema Jesus e as crianças. Por isso o Rafael está aqui, que é meu filho, e ele vai fazer a prece de início para nós. Pode fazer, Rafa. Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Rafa. O Rafa tem 7 anos, né? E ele gosta bastante de fazer a prece. Pode sentar agora, filho. Obrigada. Então, o tema é Jesus e as crianças, por isso que a gente trouxe o Rafa para fazer a prece, porque nós precisamos apresentar Jesus para as crianças já desde pequenos, né? Desde cedinho, mesmo ainda até na barriga da mãe, né? A gente já pode iniciar esse processo dessa apresentação que pode ser pela prece inicialmente, né? Já se conecta ali com o feto, que já está ali ligado em espírito, naquele processo reencarnatório, e ele já está escutando e sentindo toda essa conexão, essa vibração que se estabelece no momento em que a gente realiza a prece, né? E vai fazendo esse processo desde quando é bebezinho e continuando, né? Aprimorando a cada dia. Mas nós vamos iniciar falando de um trecho que está em Marcos, em Mateus e em Lucas, né, que quando, eu vou ler, apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele os tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais. Porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Esse trecho é o de Marcos, que está no capítulo 10, versículo 13 ao 16. E é interessante porque aqui ele começa falando, né, apresentaram-lhe. Então, assim, algumas pessoas levaram as crianças até Jesus. E aí a gente percebe o interessante nisso, é que as pessoas já estavam em busca de Jesus. Então, aqueles que se preocuparam em levar os seus filhos já estavam em busca da mensagem que Jesus ofereceria. E esse é um ponto importante para nossa reflexão. Quando nós fazemos isso como preocupação para os nossos filhos, é porque já está gravado em nós essa importância, essa preocupação da vida futura, né? Essa preocupação de conceitos morais, verdades espirituais, das quais Jesus nos ensina. Então as pessoas ali, porque muitos nem chegavam a se apresentar, como a gente vê hoje no mundo, na sociedade. Uns buscam as religiões, sejam elas quais forem, filosofias, doutrinas, e outros não buscam, né? Alguns que estão buscando ainda não estão preparados para levar as suas crianças, né? Mas essa preparação precisa existir. E aí ele continua, né, a fim de que lhe tocasse, como seus discípulos afastassem. Então a gente vê aí outras pessoas, né, que afastam as crianças. E Emmanuel vai dizer assim, quando Jesus não disse assim, vinde a mim, ele disse, deixai vir a mim. É realmente num processo de levar, de conduzir e não impedir.
E aí João, no próprio capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, João Evangelista, ele vai nos dizer que esse processo da criança não é só a criança fisicamente, mas ele assemelha a criança, então, às almas que gravitam nas regiões inferiores, as inferiores de elevação espiritual, de conhecimento, nós outros que estamos ainda progredindo, né? Nós estamos ainda nesse estágio, né? Começando esse desenvolvimento, não do intelectual, mas esse desenvolvimento moral em busca do nosso progresso, da nossa evolução. Então, muitos de nós, a maioria de nós, se não todos, somos educadores. Somos educadores não só das crianças, né, em estado infantil mesmo, mas de todos os companheiros que estamos juntos em busca desse progresso, né? Então, cabe a cada um de nós, quando Deus nos coloca, a possibilidade de conduzir as pessoas, até Jesus. E aí ele vai dizer mais, né, que o reino dos céus está para os que se lhes assemelham. Então está dizendo, por que lhes assemelham? Porque a criança, quando ela está nessa fase infantil, ela está num processo quando ela reencarna, ela entra num processo de esquecimento daquilo que ela guarda em si, das suas mazelas, das suas virtudes, né? Ela entra nesse processo. E esse período infantil, realmente a criança está como criança, né? Ela está ali suscetível a novos ensinamentos, suscetível a novas impressões que as outras pessoas vão lhes orientar. Então a gente pode dizer que a pureza da criança é verdadeira no sentido da simplicidade, é verdadeira no sentido da humildade, que é essa pureza de coração que a gente vê nas crianças, né? A gente não vê um sentido de maldade, né? Aquele que nós já conseguimos enxergar nos adultos, né? Nós já conseguimos perceber nas outras pessoas de mais idade, né? A gente vê um sentido de simplicidade. Então é nesse sentido que Jesus vai nos dizer que assemelha, porque a criança, ela permite-se ser conduzida, né? Ela confia, né? Ela se entrega àquele condutor, né? Na confiança daquela pessoa que está lhe orientando. Então ela aceita. É a aceitação que vem dessa pureza, dessa simplicidade. E quando a gente se coloca então diante de Jesus, diante dos seus ensinamentos, com essa simplicidade, com essa aceitação, permitindo que Jesus possa nos conduzir através dos seus ensinos, nós estamos nos assemelhando à criança, nesse sentido infantil, né, nesse período em que ela se encontra. E aí, no Evangelho mesmo, nesse capítulo onde vai falar deixar que venham a minhas criancinhas, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer que a criança, sim, ele vai nos fazer refletir. Mas, já que a criança já viveu muito, né, já viveu outras reencarnações, esse espírito já viveu outras reencarnações, por que não se mostra, então, desde o nascimento como tal? E, como a resposta é sábia, que Deus é sábio, né? Porque Deus, então ele vai colocar aquele ser frágil nas mãos dos seus condutores, né? Seus pais ou aqueles que vieram para cuidar daquela criança, aquele ser frágil, né? Com aspectos, né? Aspectos de beleza, de meiguice, né? A voz da criança, aquela voz fina, né, que agrada os nossos ouvidos, né, os gestos das crianças também, aquele gesto que nos agrada. Então, tudo isso para quê? Para deixar com que a mãe, o pai, aqueles que conduzem aquela criança desenvolvam o amor, né, desenvolvam aquela afeição por aquele espírito que está ali, né? E ele faz nos refletir
que imagine se a criança já trouxesse toda a bagagem imediatamente, né? Então, como seria difícil, né, criar essa empatia, criar essa afinidade, criar esse amor. Então, como Jesus, Deus, né, na sua criação, ele é sábio, divino. E para a mãe, né, o filho é sempre um anjo, não é? Para a mãe, aquela criança é um anjo que Deus lhe colocou e agradece, e ela tem um devotamento àquele filho, né? Um amor, que a gente diz que o amor da mãe é o maior de todos os amores. E ele vai ainda nos fazer refletir, o Evangelho, que nesse período, então, dessa perturbação da reencarnação, é necessário também para o espírito, né? Para o espírito também se deixar conduzir, permitir ser amado, né? Olha que interessante, porque às vezes, né, se eu reencarno e eu já sei que a minha mãe, que meu pai, que meu irmão foi algum desafeto meu no passado, a gente já bloqueia a permissão, a aceitação do outro, né? E a criança não. A criança, tendo esse esquecimento do passado, ela permite-se ser amada, ela permite receber o carinho, permite receber as instruções. Então isso é maravilhoso. Então é uma doação e uma aceitação. E isso conduz então ao desenvolvimento do amor, né? Ao desenvolvimento desse sentimento que é essencial para as relações humanas. É necessário, então, essa transição, e à medida que ele vai crescendo, então toda aquela bagagem vai sendo não trazida para que ele lembre, né? Então, a gente não vai lembrar do nosso passado, mas a gente vai trazendo no nosso íntimo algumas coisas que nós já temos, né? Guardado dentro do nosso íntimo, algumas virtudes, algumas mazelas que a gente traz. E às vezes aquelas mazelas que ele traz, então, vai impactar na sua vida. À medida que ele cresce, vai impactar. E aí ele vai entrar, então, em consonância, ele vai entrar, então, em questionamento. Peraí, mas eu aprendi que eu devo amar, eu aprendi que eu devo perdoar, eu aprendi que eu posso buscar Jesus através da prece, os espíritos podem me auxiliar, eu aprendi que eu tenho que amar o meu próximo, então eu vou tentar frear talvez os meus maus instintos, né, as minhas mazelas. Então ele vai entrar ali em conflito e vai escolher então a renovação, né? Se aquela informação que foi dada para ele através dos pais, a busca desse ensinamento de Jesus entrou dentro dele e essa criança captou essa informação, isso vai auxiliá-la no futuro, né? Quando ela se colocar então em testemunhos, porque a vida vai nos colocar em testemunhos, que a gente tem que escolher o lado bom ou o lado ruim, né? Fazer o que é certo, fazer o que é errado. Então todas essas informações vão nos ser úteis, né? Não só informações técnicas, mas o sentimento, né? O sentimento que é transmitido para a criança. Então, no Evangelho, lá no finalzinho, vai dizer assim: o Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo de pureza e simplicidade. Na instrução dos Espíritos, que no Evangelho continua na instrução dos Espíritos, que tem então uma comunicação do João Evangelista, que a gente já falou, também tem uma mensagem do Espírito Protetor, que ele vai dizer assim, ó: qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor e a caridade. Então,
ensinando as crianças sobre o amor e a caridade, ensinando sobre as verdades que Jesus nos traz, a gente vai conduzindo aquela criança, aquele espírito que Deus nos confiou, para que ele possa, por si só, seguir o caminho de Jesus, porque ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele vai estar instruído, orientado, né, nos sentimentos e nos conhecimentos. E aí a criança, Emmanuel vai dizer assim: desse modo, a par do esforço sincero de quantos cooperam pelo ressurgimento da concórdia no mundo, voltemo-nos para a criança de agora, cônscios de que muitos de nós seremos a infância do porvir. Organizemos o lar de forma que forma o coração e o caráter, e a escola que iluminará o raciocínio. É interessante isso, né? Porque a gente está ali conduzindo o nosso filho, nós espíritas que acreditamos na reencarnação, que nós vamos reencarnar novamente, nós estamos conduzindo aquelas crianças que Deus nos confiou, e a gente não lembra de que um dia nós seremos crianças novamente, né? E alguém vai nos conduzir. E quando a gente reencarna, a gente roga, né, aquele que já está nesse processo de busca, esse processo de procura pelo seu melhoramento, a gente busca a cooperação dos nossos irmãos, a cooperação daquele que virá ser a minha mãe, aquele que virá ser meu pai, aqueles que serão meus irmãos, a nossa família. A gente busca essa cooperação, né? Porque é assim que Deus nos auxilia, através das próprias criaturas. Então, uns vão auxiliando os outros. E aí, quando nós estivermos nesse processo de infância novamente, né, com certeza nós vamos querer que aqueles que nos conduzam também para Jesus, nos conduzam também no caminho da verdade, do amor, da fraternidade, da caridade. Então, é uma preparação para um reflexo futuro. Nós estamos auxiliando hoje para sermos auxiliados no futuro também. E Emmanuel vai continuar, que é uma mensagem de título: A criança é o futuro. Cuidemos da criança como quem acende claridades no futuro. Compareçamos em companhia delas à presença espiritual de Cristo e teremos renovado o sentido da existência terrestre, colaborando para que surjam as alegrias do mundo num dia melhor. Então, assim, conduzindo esse ser, né, que Deus nos confiou, nós também estaremos ali formando um bom político, um bom engenheiro, né, um bom mecânico, um bom operador de máquinas, todas as profissões, um bom cientista, porque aquele que talvez tenha intelectualidade desenvolvida, porque às vezes a gente se preocupa bastante com a intelectualidade das crianças, que é importante, né, conduzi-las à escola, conduzi-las a uma instrução. É muito importante e a gente se preocupa muito com isso. Então, vai se formar um ótimo engenheiro, mas se esse engenheiro, além de ser ótimo na sua instrução, também for formado na sua moralidade, foi instruído, foi conduzido, ele será um engenheiro diferente. Um engenheiro que se preocupará não só consigo, mas com o seu próximo, né? E fará o melhor de si, nas suas relações sociais, no seu trabalho, em todos os lugares em que ele atuará, assim como a gente, né? Assim como a gente, quando estamos nesta busca de ser melhor a cada dia, de pensar melhor, fazer melhor, não só quando a gente está na casa espírita, mas no nosso dia a dia, lá em casa, lá no trabalho, na rua, dirigindo, né? Conduzindo o planeta, cuidando do planeta, né, que é muito importante porque a gente precisa dele no futuro. Então, tudo isso faz parte dessa educação, a educação que traz a moralidade junto. E Chico Xavier ele vai dizer assim, no amor à criança, no Evangelho
do próprio Chico, o Evangelho de Chico, escrito por ele mesmo enquanto encarnado. Enquanto a criança não nos merecer total dedicação, não poderemos nos dizer civilizados. Quem distorce os caminhos do espírito paga um preço alto. Na condição infantil, o espírito se encontra completamente indefeso. Então, assim, é importantíssimo que a gente valorize a infância, né? Porque a criança está ali para a construção desse futuro e todos nós falamos isso, né? Não é a doutrina espírita, mas toda a sociedade diz isso, que a criança é o futuro. E ele vai continuar dizendo ainda assim: os primeiros mestres são os pais. O exemplo há de começar em casa, a demonstração de iniciar-se pelo pensamento, pela palavra, pela atitude e pela vivência. Então é muito importante. Quem é o educador mesmo, né? Inicia-se em casa. Então, às vezes a criança vai aprender na escola, na evangelização, mas em casa nós fazemos totalmente diferente. Então, a palavra orienta, mas o exemplo arrasta. A gente precisa sempre lembrar disso. Essa preocupação na condução com a criança faz-nos melhor, faz-nos pensar na nossa transformação, né, no nosso aprimoramento também moral. Então, você vê como é a família, um vai auxiliando o outro a ser conduzido a esse progresso. Estamos todos juntos no mesmo caminho, na mesma caminhada. E para finalizar, né, ele diz assim: ninguém deve perder a oportunidade de falar no nome de Deus para uma criança. Sem Deus no coração, as futuras gerações colocarão em risco a vida no planeta. Por mais seja avançado tecnológico da humanidade, impossível que o homem que viva em paz sem a ideia de Deus o inspire em suas decisões. Então nós precisamos realmente, é o trabalho dos pais, conduzir os filhos a Deus, né, para que eles possam, quando crescer, tomar o rumo sozinhos orientados, né, e as suas mazelas, as suas virtudes as mazelas possam ser trabalhadas por ele mesmo e as virtudes possam ser conduzidas para o bem do próximo. Que a gente pense nisso e ensine cada dia as nossas crianças, não só a oração, né, mas todas as verdades espirituais que Jesus nos orienta, o perdão das ofensas, o auxílio ao próximo, a caridade, o amor, a esperança. Todas as verdades espirituais que Jesus nos traz, nós devemos colocar dia a dia e sempre agradecer. Não esquecer nunca de agradecer, ensinar a criança a agradecer a Deus por tudo que recebe e também por todas as situações na sua vida. E para encerrar, então, nós vamos fazer a prece final. Vamos pedir para o Rafael também, e a gente vai começar com agradecimento, né, Rafa? Pode vir, tira a máscara. E nós podemos começar com agradecimento? Sim. Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos todos juntos, reunidos entre amigos, falando um pouco de Jesus e da doutrina espírita. Agradecer pela vida, pela nossa família, por todas as pessoas que Deus nos coloca no nosso caminho e que a gente possa aproveitar esta reencarnação para fazer o melhor e conduzir os pequenos que Deus nos confiou da melhor maneira. Agora o Rafa vai fazer a prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, nos livra-nos do mal, que assim seja. Obrigada, filho. E por favor, então, nós vamos pedir para vocês curtir o vídeo,
se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E lembrar também que nós estamos ainda na campanha. Vamos cuidar de nós, porque cuidando de nós, nós estamos cuidando também do nosso próximo, cuidando da saúde geral do nosso planeta. Use a máscara, passe álcool em gel, tome a vacina, seja a primeira ou a segunda, né, que a gente possa, imunizando-nos, auxiliar também o nosso próximo. Muito obrigada.